Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quadro Palavra do Dia. Que bom que você está aqui com a gente. Nós estamos dando continuidade à nossa série, lembra? Bíblia Fácil. Estou aqui acompanhado do pastor Eduardo e, gente, o estudo de hoje, o bate-papo de hoje promete. Vai falar sobre a origem do mal. Só que antes eu gostaria de comentar aqui para você, tá vendo esse presente aqui, essa caixinha de som? É um presente da loja Shopping Juína para você. Uma parceria da TV Cidade Verde com o quadro Palavra do Dia e a loja Shopping Juína. E fique atento que nós vamos explicar como que você vai fazer para poder ganhar essa caixinha, tá bom? Pastor Eduardo, é o seguinte, ó. Você tá na mira agora, entendeu? Eu vou fazer uma pergunta aqui e eu quero ver se você vai responder na Bíblia, como você respondeu no estudo passado. Ok. O céu, ele é conhecido como um lugar bom e maravilhoso. Sim. Porque é onde Jesus mora, onde Deus mora, é o céu, certo? Sim. Mas a Bíblia fala que a primeira guerra do universo aconteceu no céu. Que negócio é esse? Se o céu é tão bom assim, por que a primeira guerra surgiu lá? Muito boa a sua pergunta, Lucas. Eu quero agradecer a cada um de vocês, os amigos que estão nos acompanhando nesse momento. E eu quero abrir a palavra de Deus para responder essa pergunta. Está aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 12. E nós vamos ler aqui o primeiro verso, tá bom? Apocalipse capítulo 12, o verso 7. Diz assim: houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. Também batalharam o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E o verso 9 diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, Lucas, respondendo a sua pergunta, quando Deus criou todos os seres, não é? Suas criaturas, Ele dotou todos eles do livre-arbítrio. Então Deus deu a escolha de todas as suas criaturas de adorar Ele ou rejeitá-lo. E nesse caso aqui, falando a respeito de Satanás, que se chamava Lúcifer, um anjo de luz, ele tomou a decisão de não adorar a Deus, de não servir ao Senhor. Se Deus deu livre-arbítrio, então foi Deus que criou o mal? Porque daí Deus deu brecha para levantar o mal, para alguém escolher o mal? Como que é essa questão? Nos ajude a entender. 1 João capítulo 4, verso 8 diz que Deus é amor. Então, uma das características, né, desse sentimento tão profundo que é o amor e de quem ama é dotar a pessoa amada de liberdade. Então, Deus nos ama tanto, não é? Ama todas as suas criaturas, que esse amor o levou a dotá-los de liberdade. Então, todos os seres criados, eles têm essa liberdade de poder escolher Deus como seu Senhor ou não. Então, é um gesto de amor de Deus para com suas criaturas. De outra forma, nós seríamos como robôs. Se Deus criasse o ser humano, ou qualquer criatura que Ele fez, sem o livre-arbítrio, não seria uma criatura livre, seria um robô, alguém automático só para fazer a vontade dEle. Exatamente, e a onipotência de Deus, né, seria colocada em xeque, porque se Ele não é capaz de criar as suas criaturas com o livre-arbítrio, com a liberdade de escolher, e depois resolver, não é, o problema da decisão que as suas criaturas tomaram, ou tomou no caso de Lúcifer, no caso de Adão, então Ele não é Deus, né, Ele não pode resolver todas as coisas, não é? Como diz lá Paulo, tudo posso naquele que fortalece, não é? Então, o Senhor, como Deus, Ele é capaz de resolver todos os problemas. E o que levou esse anjo, no caso Lúcifer, que se tornou Satanás? Porque então Deus criou Lúcifer, um anjo de luz, e por sua própria escolha esse anjo se tornou Satanás, pelo mau uso do seu livre-arbítrio. Exatamente. E assim, o que motivou esse anjo a escolher se tornar inimigo de Deus? Aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, até, querido amigo, se você tem aí a sua Bíblia, busca a sua Bíblia, a passagem bíblica que nós estamos aqui colocando em pauta, ou então anote esse texto para que depois você possa consultar. Ezequiel capítulo 28, o verso 13, diz assim, ó: estavas no Éden, jardim de Deus, falando de Lúcifer, né? Ele estava no Éden, jardim de Deus.
Aí o texto vai falar que ele era um anjo muito poderoso. Aqui diz, ó, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, não é? E aí continua dizendo, tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Aí o verso 15 responde a tua pergunta, Lucas, diz assim, ó, perfeito eras nos teus caminhos, não é? E aí o verso 17 diz, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Não existe uma razão para o pecado, porque Lúcifer estava na presença de Deus, num lugar perfeito, de plena santidade, envolto a seres perfeitos. Então a Bíblia nos dá, a revelação que a Bíblia nos dá a respeito desse assunto é que o coração de Lúcifer, não é, que Deus havia criado, esse ser perfeito, não é, elevou-se. Ou seja, o orgulho tomou conta do coração de Lúcifer de tal maneira que ele passou a se opor contra Deus. Ele sendo uma criatura, ele queria ser adorado como criador. Exatamente. E como uma criatura não pode ser adorado, exatamente, causou todo esse transtorno. Exatamente. Quando você vai aqui no livro do profeta Isaías, por exemplo, olha só o que diz aqui, ó. Tu dizias no teu coração, falando aqui a respeito desse sentimento que passou a fazer ocupar espaço no coração de Lúcifer. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Verso 14 diz, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus. Exatamente, ele queria ser igual a Deus, ele queria ser adorado como Deus, ele queria sentar-se no trono de Deus, ele queria que todos os outros seres criados se prostrassem diante dele, assim como se fazia para Deus, para Jesus. E isso causou um sentimento de inveja, um sentimento de orgulho, egoísmo no coração dele, de tal maneira que ele se opôs contra Deus. Ótimo. E a Bíblia fala que ele foi expulso do céu. Sim. Ele e a terça parte dos anjos. Exatamente. Apocalipse capítulo 12 fala que Satanás entrou em conflito, não é? Contra Jesus, Miguel ali, apresentado no texto. Houve anjos ali, Lucas, que ficaram do lado de Satanás, agora Satanás, não é? Porque ele apresentou o caráter de Deus como um Deus arbitrário. Ele dizia para esses anjos, olha, se você não obedece à lei de Deus, ele te destrói, ele te mata. Então eu proponho um governo melhor, um governo de liberdade, desde que vocês me sirvam, que vocês me adorem. Ele colocou em xeque o caráter de Deus ali. Colocou em xeque o caráter de Deus. O grande conflito, ele se resume entre o bem e o mal, ele se resume em reivindicar o caráter de Deus, que foi acusado, manchado por Lúcifer no céu. No caso, se Deus não tivesse expulsado Satanás do céu, ele poderia, se ele tivesse como fazer isso, ele poderia ter expulsado Deus do trono e o mal reinado para sempre. Exato. Muitas pessoas questionam o seguinte, se Deus é poderoso, se Deus é soberano, por que Deus não destruiu Lúcifer assim que ele se rebelou contra ele? Não é verdade. Por quê, né? Exatamente. Veja, a acusação de Lúcifer, Satanás, não é, diante de todos os seres, era que Deus era um Deus arbitrário. Um Deus que, se você não obedece a sua lei, ele te destrói, ele te mata. Então agora você imagina essa acusação sendo propagada em todo o céu, não é? E agora Deus se levanta contra Lúcifer, contra Satanás e o destrói. Os seres ali não caídos, aí ia ficar uma dúvida para sempre. Exatamente, ia ficar uma dúvida para sempre. E aí a pergunta que ia pairar na mente dos seres criados, dos anjos, seria, será que ele não tinha razão? Será que ele não tinha razão? Se a gente não obedece, ele mata. Olha só o que aconteceu aqui. Ele não obedeceu, ele se opôs e Deus o destruiu. Ele tinha razão. Então, para que não pairasse essa dúvida, para que o amor, para que a servidão a Deus não fosse por medo, por temor, então Deus permitiu que o mal se arrastasse até nos dias de hoje, para que em algum momento na história, não é? E nós estamos muito próximos desse momento, Jesus pudesse intervir e reivindicar o caráter de Deus. E para a gente finalizar aqui, já não estender muito o bate-papo, como que Deus vai colocar fim no mal, no pecado? Porque o pecado, que é a transgressão da lei, de acordo com a Bíblia, trouxe consequências como a morte, o sofrimento, tudo mais. Como que Deus vai colocar um ponto final nessa história? Apocalipse capítulo 13, verso 8, Lucas, nos diz que o Cordeiro de Deus ele foi imolado antes da fundação do mundo, né? Então, veja, antes que Deus criasse, ele estabeleceu um plano de salvação, não é? Para resgatar o homem da condenação do pecado, dessa rebelião, desse grande conflito, não é? Então,
Deus preparou esse plano de salvação, e o plano consistia no quê? Em enviar a seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, por mim e por você, e reivindicar o caráter de Deus e pagar o preço pelo pecado da humanidade. Então, Deus resolveu o problema do mal, quando Cristo tomou a forma humana e veio a este mundo, pagou os preços pelos nossos pecados e reivindicou o caráter de Deus na cruz do Calvário. Então é dessa maneira que Deus resolve o problema. Agora, isso vai se consumar, né, quando Jesus então voltar por segunda vez e fazer desse mundo, que é um mundo mau, um mundo cheio de misérias, de calamidades, não é? É morte, dor, sofrimento, em um novo céu e uma nova terra onde vai habitar a perfeita justiça. Preste atenção, você que está nos assistindo agora, internauta, telespectador, um presente da loja Shopping Juína para você agora. Para você ganhar essa caixinha aqui, você vai fazer o seguinte: a primeira pessoa que mandar mensagem para o número que vai aparecer na tela a partir de agora e se inscrever na classe bíblica online que o pastor Eduardo vai ministrar, vai ganhar essa caixinha, tá bom? Você vai entrar em contato com esse telefone, mandar a mensagem, se inscrever. O primeiro que garantir a vaga, neste momento, vai ganhar essa caixinha aqui, presente da Shopping Juína, nosso parceiro. Beleza? Qual que é o número, pastor? Presta atenção aí no número aí que vai aparecer aí embaixo, 66999287623. Garanta a sua inscrição o mais rápido possível e você vai ser aí presenteado aí com essa caixa de som para você ouvir louvor, viu? É para ouvir hino, hein? Não é para ouvir outro tipo de música não, brincadeira. Mas nesse momento então, nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro aqui pela TV Cidade Verde.